Fala, produtor! Nós estamos aqui na 30ª Expotécnica que está acontecendo em Sabáudia, aqui no Paraná, no stand aqui da Piscicultura. E nós viemos trazer para vocês alguns assuntos interessantes. Estamos aqui com a JKW, com o Joca, que é diretor técnico. Eles trabalham com sopradores, fornecem sopradores para todo o Brasil. Então nós vamos trazer esse assunto interessante, que é o tema da oxigenação, né? Muitos produtores acabam errando, né, no dimensionamento do tanque, no dimensionamento do soprador, na escolha do equipamento. Isso às vezes, muitas vezes, né, acarreta em prejuízos. Então estamos aqui com o Joca, que é diretor técnico da JKW, e ele vai explicar um pouco para nós como escolher o soprador, né? Tipo de tensão, a vazão. Joca, é com você. Obrigado. Fiquei quase sem o que ter que falar agora, né? Que ele falou praticamente tudo, mas é muito importante alguns detalhes que eu vou colocar aqui para vocês, que é o seguinte: é muito comum as pessoas saírem vendo internet, vendo YouTube, e às vezes pegam informação errada. Nós temos a informação técnica para dar para vocês, tá? E uma coisa que há de se tomar cuidado, produtor, é que um investimento muito alto de peixe. Quando você coloca os peixes lá, às vezes por uma besteira que você está fazendo na instalação, você vai ter consequências. E as consequências são muito graves com o seu bolso, tá? Então eu vou falar para vocês aqui do tanque. Nós estamos falando do tanque elevado, tá? Que é esse formato aqui, que o próprio nome já diz, a flor da terra, né? E esse tanque aqui, por exemplo, a gente expõe em feira porque ele é pequeno, ele é fácil de transportar e tudo mais. Aqui tem 10 mil litros de água, tá? E a gente, para isso, utiliza um compressor que ele é o menor que nós temos, que oferece 68 metros cúbicos de ar por hora, tá? E o que é interessante? Nós temos compressores para linha trifásico, para linha monofásico, tem 127, tem 220, tem 380, 440. Então aí já começa a sua escolha. Quando você for fazer, você tem que saber qual que é a rede que a concessionária de energia está lá na sua cidade te oferecendo. Isso é um ponto que as pessoas erram. Vai no Mercado Livre, compra um compressor trifásico que não é o adequado para a rede que ele tem. Tá? Então é muito importante vocês nos consultar, que a gente tem informação técnica, dá todo a especificação do compressor com aquilo que vocês querem utilizar no dia a dia, tá? Repetindo, é muito importante que vocês tenham a consciência de fazer as coisas técnicas, dimensionamento de disjuntor, tá? A gente já pegou eletricista falando, põe qualquer um. Não é qualquer um, ele tem que ser compatível com a corrente elétrica que o compressor vai estar utilizando. Tá? Porque o disjuntor ele foi feito para desligar. Quando der um pico de energia, ele tem que desligar, né, Afonso? E o que acontece? As pessoas vão lá, superdimensionam para não ter a dificuldade de ir lá. É o papel do disjuntor. Então agora eu vou falar um pouquinho da aeração e do compressor aqui, tá? Então aqui tem um sistema que isso aqui é como se fosse um mensageiro de energia, né? De ar. Esse mensageiro ele vai fazer a distribuição no tanque, que ele pode ser em linha reta, no caso aqui é melhor atendido nesse formato, mas também lá, Afonso, nós temos um que ele pode ser, tem formatos que eles utilizam que é como se fosse um bambolê em volta aqui do tanque, que é aquelas mangueiras ou aqueles tubos de irrigação, e daqui ele sai a parte que vai fazer a aeração, que é com mangueira porosa. Então nós temos essa mangueira porosa. Essa mangueira porosa, ela tem a finalidade de irradiar microbolhas dentro do compressor, dentro da água, porque quanto menor a bolha, melhor a oxigenação, porque a bolha pequena, ela se pulveriza dentro da água, então ela tem uma sinergia melhor para fazer essa irrigação de ar, Então essa mangueira porosa, a gente coloca lá como se fosse um formato em estrela, tá? Várias estrelas assim, que saem desse mensageiro aqui de ar, e ela não pode ficar no fundo do tanque. Por quê? Porque quando você põe ela no fundo do tanque, você vai ter que... E o compressor, ele está diretamente relacionado ao custo dele
com a profundidade de água. Então, se você colocar ele a 30, 40 centímetros acima do fundo do tanque, isso vai te dar uma melhor qualidade de oxigenação. A oxigenação, o ar não vai movimentar os resíduos que tem lá, que vai sujar a água. E além disso, o seu compressor não precisa ser tão caro. Ele pode ser um compressor mais econômico que vai ter a mesma finalidade, a mesma eficiência que você precisa para a sua criação de peixe. E uma coisa muito importante, você, assim como todo ser humano, ele tem que respirar. E o seu peixe só tem a opção de respirar quando ele está em cativeiro, em tanque, nessa tipo de criação. É você colocando o oxigênio para ele. Tá? Então tem que ser muito bem dimensionado. Não é qualquer coisa, põe qualquer coisa que funciona. Não. Você está fazendo um investimento, esse investimento tem que ter um retorno, é o seu objetivo. Criar peixe e ter um retorno de produtividade. Tá? Então você tem que ter esse projeto com total adequação na capacidade do compressor, na energia elétrica que você vai usar, no tanto de oxigênio que você vai oferecer para o seu peixe. Isso tem que ser tudo dimensionado, porque isso está diretamente, a oxigenação está diretamente relacionado à ração que você vai fornecer para ele, que representa 70% do seu custo de produção. Então, se você põe menos oxigênio, ele come menos, ele cresce menos, você não vai ter a lucratividade esperada. Vou falar do compressor para vocês. Esse é o menor compressor que nós temos na nossa linha. Ele é pequenininho, mas é um jumentinho para trabalhar. Esse compressor, ele oferece 68 metros cúbicos de ar por hora. Ele dá para 20 mil litros de água, seria duas vezes esse tanto. Tá? E temos compressor para 380 metros cúbicos de ar para mais, tá? Que são muito usados inclusive em outras aplicações, ETS, né? Que é tratamento de esgoto, tem vários tipos. Mas o mais utilizado para piscicultura, ele vai desse pequenininho, tá, até 380 metros cúbicos de ar. E o que é importante na construção, tá, da proteção do compressor? Uma coisa muito importante, tá, além do dimensionamento de ar que você vai oferecer em relação à sua quantidade de água, você tem que tomar um cuidado na estrutura da instalação. Ele não pode ficar confinado, tá? Por quê? Porque ele tem que ter aeração, ele está puxando o ar para jogar para dentro. Esse aqui, pequenininho, ele precisa de 68 metros cúbicos de ar por hora para ele jogar lá para dentro. E, inclusive, para ele se autorrefrigerar. Porque esse próprio entrada de ar aqui, Afonso, o ar entra por aqui, refrigera ele, ele comprime e manda para o peixe, para o tanque. Então tem que ter essa preocupação. Ele tem que ficar afastado, ele tem que ter uns 20 centímetros no mínimo de parede afastado dele. Ele tem que ter uma cobertura, porque ele não pode ficar tomando chuva, não pode ficar tomando sol, poeira, tudo mais. Então é um cuidado, é lógico que tem que se ter. Mas que muitas pessoas deixam ele ao tempo, deixam ele na chuva. Ele aguenta, ele é um IP65, ele pode aguentar até o meio do caminho, mas se você proteger ele, você vai ter uma vida útil muito maior com ele. E um outro ponto que as pessoas erram muito é a questão do nivelamento dele. Esse compressor, por que ele é bom? Por que ele tem muita qualidade? É exatamente porque ele tem um rolamento aqui e tem outro rolamento na frente, e esses dois rolamentos, eles giram na faixa de 3, 4 mil RPM. Então isso tem que ser respeitado na hora da instalação, o nivelamento dele. Senão você joga mais o peso para um lado do que para o outro, você danifica o rolamento, você vai diminuir a vida útil do seu motor, do seu compressor. Um outro ponto que as pessoas erram muito, eles não põem filtro na entrada de ar. Esse filtro aqui, ó, na entrada de ar, tá cercado aqui, ó. Esse filtro aqui na entrada de ar, ele é imprescindível. E ele não pode ser qualquer um. A gente já ouviu falar até de pessoas que põem filtro de Chevette. Não pode. Você tem que pôr um filtro que ele seja compatível com a quantidade de ar que o compressor puxa. Se ele puxa 68 metros cúbicos de ar por hora, você tem que ter um filtro que dá essa vazão. E esse filtro nosso aqui, ele é lavável.
tá? Temporariamente, porque piscicultura, criação de peixe sempre está em área rural, na maioria das vezes. Tem inseto, tem rato, tem de todos os tipos de inseto que pode entrar por ele, além da poeira. Então você põe o filtro. E o filtro, temporariamente, se você não lavar, ele vai dificultando a entrada de ar, tá? Então é muito importante a construção ser visto tudo isso, a parte da energia, a parte do filtro, a parte da tubulação, tudo tem que ser adequado. Não esqueçam, não façam de qualquer jeito, que senão o prejuízo é iminente. Muito obrigado, pessoal. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa aí para levar a melhor qualidade na instalação e no seu negócio, tá? A JKW, quer queira, quer não, ela é o pulmão do seu negócio. Então, faça direitinho, faça bem feito, que você vai ter bastante lucratividade. E um ponto importante que ele levantou foi justamente a questão do dimensionamento do sistema. Então, o dimensionamento do tanque, a densidade de animais que esse tanque vai receber, a escolha do tipo... Uma coisa importante também, Joca, que eu fiquei na dúvida, qual que seria a principal diferença entre optar por um soprador ou um aerador, por exemplo? Quais são as vantagens de um soprador, por exemplo? E se teria diferença em relação ao tanque maior, tanque menor? Na verdade, esse tipo de aeração com esse nosso soprador, ele faz a irradiação de ar de baixo para cima. Então, como eu coloquei ali anteriormente, Afonso, ele tem um grande diferencial porque ele faz uma aeração de forma a pegar todo o tanque, todo o volume de água. Aqueles outros sistemas que jogam a água para cima, o que eles fazem? Eles sugam a água do próprio tanque, joga para cima, e nesse momento que ele joga para cima, ela tem uma aeração maior, aí ela volta aerada, né? Só que isso vai fazer com que, na melhor das hipóteses, você tenha 20 centímetros de oxigenação. Então você teria uma oxigenação apenas superficial. Esse sistema, né, que a gente tem, ele tem, como eu disse anteriormente, ele faz uma oxigenação muito grande em todo o tanque, não é só superficial, na parte de baixo também. Tem uma economia de energia significativa, tá? Esse compressor aí pequenininho, tá? Ele consome 230 watts, se não me engano, que é muito baixa o consumo, é muito baixo o consumo. Para vocês terem uma ideia, o consumo de energia de um chuveiro, na maioria das vezes, é de 6.000 watts, ele é 200 e poucos watts. Então ele é muito econômico, tem uma eficiência muito grande por ele fazer a irradiação de ar, a aeração de baixo para cima. Então você vai ter mais tranquilidade com um sistema desse, maior qualidade, né, com menor custo. Esse é o grande diferencial. E obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito interessante. Perfeito. Ontem nós estávamos tendo uma palestra com a Daiane, muito importante, no qual ela citou diversos pontos positivos, né, sobre a gente prestar atenção na oxigenação do tanque. Inclusive, um dado importante que ela citou foi que quando o produtor consegue manter a saturação de oxigênio, tá, 50% para cima do nível de saturação, você tem um ganho de produtividade até 30% nos animais. Isso é um dado interessantíssimo, e como um soprador da JKW pode fazer diferença para o teu sistema. Outro ponto importante, Joca, que eu queria levantar, nós estamos aqui no Paraná e a temperatura também, ela está, né, a temperatura mais baixa. A gente sabe que os animais, principalmente a piscicultura aqui na região, o pessoal acaba nem alocando os animais. E algo que eu notei que seria também uma vantagem, seria que o soprador ele não retiraria a temperatura da água, como por exemplo um aerador chafariz, por exemplo, né? Isso seria um ponto positivo, né? Pois é, ó, você vê, eu tô na área faz tanto tempo, eu não tinha pensado nisso, mas é um ponto extremamente positivo, porque é igual você soprar o seu chá para tomar, né? Ele vai esfriar. E o peixe, né? Peixe, camarão, ele tem a necessidade de uma temperatura mais constante, né? Então, a partir do momento que também é outra desvantagem, né, daquele chafariz que joga para cima, porque além de você estressar o peixe, né, que é um outro ponto também, quando você estressa o peixe com aquele barulho, você acaba por fazer com que o peixe come menos, né?
e além da temperatura da água esfriar ainda mais, como você mencionou, tá? Bem disse, né? Então, por isso que é interessante esse nosso sistema. E um outro ponto bastante interessante, quando você pega um sistema desse, você pode... Tem pessoas que é muito comum nas áreas urbanas, São Paulo tem muito isso, né? A gente é de São Paulo, tem muito isso. Eles criam caixa d'água de 1000 litros. Sacrifica lá uma parte da garagem e ele não faz barulho, não incomoda a vizinhança, né? Ele não tem barulho. E se de tudo tiver barulho, como nós já pegamos situações assim de laboratórios que querem um silêncio absoluto, eles têm também silenciadores para isso, mas ele não faz barulho, tá? Não dá nem para ouvir ele trabalhando. Estamos aqui conversando, a gente não consegue nem... Não ouve, né? É muito baixo o barulho dele. Então são essas vantagens, são todas essas vantagens. Um projeto que eu vi lá a gente fez parceria além do IDR, né, que tem uma competência muito grande, está nos ajudando bastante os produtores, consequentemente a gente é um elo dessa cadeia, né, que é muito interessante, de fazer a coisa certa, fazer com técnica, fazer com ciência, né? Eles fazem a parte da ciência, a gente não tem a competência biológica, mas eles têm, nos ajuda bastante, né? E a gente oferece os nossos meios para que isso se torne uma realidade. É um negócio bastante interessante, a gente fez um projeto lá com o Instituto Federal do Espírito Santo, onde forma bastante competência na área de pesca, né? E lá eles aproveitam, porque os tanques, normalmente, eles têm a filtragem. Então, normalmente são 3 etapas de filtragem, né? Passa por a mídia maior, né? Que é aquela... também tem pessoas que usam aqueles sacos de ráfia, põe aquelas bolinhas de argila, depois põe pedrinha, vai filtrando, uma filtragem normal de uma água. Só que por final, tá? Você tirou o resíduo, mas ainda ficou nitrito e nitrato. Você voltar aquela água, que é um sistema de recirculação, esses tanques, né? Você voltar aquela água para o peixe não é interessante, mas eu vi esse projeto lá no Instituto. Você pega uns tubos de PVC, você instala na própria parede, assim, um tubo de PVC de umas 4 polegadas, vem com o tubo ligeiramente inclinado, aí ele põe uma curva aqui, inclina, vai até lá, volta, vai fazendo um zigue-zague como se fosse uma serpentina. E nesses tubos, eles colocam aquaponia, eles furam, põem plantas, põem alface, agrião, almeirão, tomate, e aí eles jogam essa água com nitrito e nitrato lá no de cima, ela vem escorrendo, passando pela raiz da planta, ela potencializa o crescimento da planta, que para as plantas é muito importante isso, e ao mesmo tempo essa planta, ela filtra para não voltar tanto nitrito e nitrato para o peixe. E esse sistema, você constrói numa garagem, né? Você faz numa garagem, num espaço pequeno, né? E é muito interessante isso. Então, quer dizer, a competência hoje, a tecnologia se torna fácil, mas tem que se aproveitar a tecnologia, tem que se aproveitar alguns institutos, né? A exemplo do IDR, que dá orientação técnica de como produzir, como ter o melhor resultado, o melhor custo-benefício, tá? Senão fica gastando dinheiro, jogando ração e não tem crescimento, né? Que não é o objetivo, né? Mas é isso. Perfeito. Não, esse tema da sustentabilidade é muito interessante, principalmente também no que concerne a aquaponia, como nós estávamos comentando. Nós lá na Braspac, nós atendemos clientes de diversas regiões do país inteiro, todos os dias, e é muito frequente o pessoal que é hobbyista, que quer trabalhar com peixe, gosta, né, da aquacultura, coloca uma caixa d'água, começa a trabalhar. Então, é importante também que o soprador da JKW atende o pessoal que trabalha com caixa d'água, com aquaponia, né, que a gente acabou de comentar. E algo importante também que eu queria te perguntar, quando a gente começa a expandir a produção, principalmente na parte de sistema RAS, bioflocos, por exemplo, a gente tem um produtor aqui em Apucarana também, referência, que é o Flávio, e o custo com a parte de energia acaba sendo um percalço no meio desse sistema. Você já comentou que o soprador, ele já te gera uma economia de energia muito grande e tem muito mais eficiência na parte de aeração. E algo que eu gostaria de perguntar, vocês têm alguma experiência com a parte de energia solar com algum produtor que já faça isso? Se isso realmente tem algum impacto no custo, se o produtor conseguiu avaliar, tem alguma experiência? Temos. A gente tem, desde um piscicultor pequenininho que está começando, como
produtores muito grande, né? E os produtores que já têm uma estrutura muito grande, tem placa solar, tem geradores, né? Isso é importante, porque você não pode, se você estiver produzindo peixe num lugar onde tem problema de energia constante, você tem que ter um geradorzinho, tá? Você tem que ter um gerador, porque senão você vai perder a sua cria, né? Isso como eu disse, é o pulmão, né? O nosso compressor é o pulmão da criação. Então você tem que ter adequação, além das instalações, você tem que ter planos B, né? Que seja os geradores, placa solar, se for o caso, né? Cada um utiliza de uma forma, né? Vê o melhor custo-benefício. Mas hoje tem muita tecnologia para atender essas situações, né? E o produtor, ele tem que se preocupar com isso, ele tem que se preocupar, porque falta energia, se pode perder a sua cria. Se você não tem um backup daquilo que é necessário para manter vivo a criação, você pode perder a sua criação também, né? Então essas coisas, é muito importante que faça um projeto bem feito, né? E às vezes as pessoas ouvem, e é muito comum hoje no Brasil, quem fala mais besteira no YouTube tem mais clique, né? Uhum. Isso infelizmente é um fato. Mas eu como eu sou na área de desenvolvimento de tecnologia, eu assisto o vídeo o dia inteiro, mas você peneira, fica um que está falando uma coisa que se aproveita, né? E esse cuidado tem que ter, porque se fala muita besteira, né? Mas faça um projeto correto, faz um projeto, tem todas as ferramentas no YouTube, a própria JKW, se vocês ligarem lá, qualquer comercial nosso, qualquer colaborador que é da área comercial nossa, eles estão muito preparados, porque nós temos mais de 15 mil piscicultoras espalhadas pelo Brasil. Tá? A gente já, graças a Deus, hoje nós somos uma referência, né, nesse sistema de aeração. Então, nos procura, conversa com os nossos vendedores, colaboradores, né? E eles vão dar toda a instrução. A gente não tem nenhuma carta na manga, a gente é muito aberto de divulgar, de mostrar isso dá certo, aquilo não dá certo. Experiências que a gente adquiriu de vocês mesmos, né? Porque o nosso compressor, inicialmente, Afonso, a gente comercializava para a indústria, tá? A indústria de plástico utiliza muito o nosso compressor, vários tipos de aplicação o nosso compressor tem. Outro dia me ligou um cara, ele falou que ele era fabricante de cortina. Eu falei, mas o que tem a ver o nosso compressor com a fabricação de cortina? Ele falou assim, não, é que a gente faz a sucção na hora de embalar a cortina. Tem fábricas de embalagem que utilizam o nosso compressor, tem de tudo, tem um monte de aplicação no nosso compressor. E um dado momento na vida, um iluminado aí, acho que resolveu enfiar a ponta dele dentro da água e oxigenar o peixe. E para nós foi a melhor coisa, não sabemos quem é, mas sabemos que aconteceu isso um dado momento, porque a gente começou a perceber que a gente não estava mais sendo procurado só pela indústria. A gente começou a perceber que piscicultura estava nos procurando, criadores de peixe, camarão estavam nos procurando. Mas pô, como que você faz? A gente faz isso. Aí a gente começou a adequar, começou dar suporte para eles na instalação, na maneira deles melhor instalar, que é parte ao que eu estou falando aqui, né? E a gente começamos a trazer as mangueiras porosas, que faz as microbolha. Somos parceiros também de fabricantes de mangueira americano. Tem diversas coisas hoje que a gente acabou voltando para esse mercado, dando apoio para esse mercado e desenvolvendo algumas coisas que facilitadores para eles, né? Então é um histórico, né, que veio acontecendo. Deles nos procurarem, deles evoluírem a produção, da gente procurar o IDR, o Instituto Federal do Espírito Santo, fazendo parceria, que é o que nós estamos aqui. A gente se conheceu, descobriu o seu produto, que é sensacional também, para fortalecer a criação dos pescados, né? O importante de uma feira
é essa troca de experiência, né? Essa troca de amizade. Temos pessoas aqui que teoricamente seriam nosso concorrente, mas a gente se parceriza, se aprende, constrói algumas coisas junto, segue junto. Isso é muito importante, né? Joca, queria agradecer pela participação aqui no nosso programa Fala Produtor. Quem quiser conversar com a JKW, nós vamos deixar aqui a página no Instagram, né? O telefone, o WhatsApp. Tem toda uma equipe que está pronta para atender vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem. É isso aí, muito obrigado e valeu pela parceria. Afonso, eu que agradeço. A gente se conheceu aqui na feira. Isso já é um resultado de toda essa construção junto, do interesse comum de atender os clientes da melhor forma possível. Respeito muito a sua empresa e seu trabalho e te agradeço muito por me convidar para esse evento. Pessoal, obrigado. Valeu, tá aí o Joca para vocês. E é isso aí, 30ª Expotécnica, de 9 a 11 de julho. Até sexta-feira estamos aqui, venha nos fazer uma visita aqui no estande da Piscicultura.